Está começando mais um Toque da Saúde Cast, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toque da Saúde. Iniciando com aquele lembrete que você já sabe, aperta o botão de seguir. Isso é muito importante para você informar para a plataforma que você gosta do nosso trabalho e receber notificações dos próximos episódios. Além disso, Rafa, lembrando que agora a gente tem cortes lá no YouTube. Então, se você gostar de alguma parte específica desse episódio, você pode encaminhá-la diretamente para alguém, indo lá na nossa playlist de Direto ao Ponto no YouTube, Toque da Saúde. É isso, galera. E lembrando que estamos no final de junho, então vai ter novidades no começo de julho, hein? Então fica ligado que vai ser divulgada no nosso Instagram também e no nosso www.toquedasaude.com.br. Então, por favor, visitem nosso site que terão novidades. Muitas novidades. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje, Edma? Vamos lá, Rafa. É um assunto que, na verdade, a gente já teve um episódio falando sobre saúde bucal aqui, mas agora a gente vai além. Porque a gente sabe, né, Rafa? Quem escuta a gente já há um bom tempo sabe como a gente gosta de ver o corpo humano, o indivíduo como um todo, de maneira integrada. Então a gente vai conversar bastante sobre as relações, né? Isso, vamos entender essas relações para muito além somente da saúde bucal, mas como ela interfere em outros aspectos. Por exemplo, será que depois de ter o Covid tem alguma influência? A gente vai relacionar com o gestante, a gente vai falar um pouco também sobre câncer. Vamos trazer essas interações hoje para conversar sobre isso. Legal, muito importante essa parte da integração, Edma. E para isso, a gente trouxe o nosso especialista, Dr. André Zeferino. Seja muito bem-vindo ao Toque da Saúde, Dr. André. E, por favor, se apresente para quem não te conhece. Boa noite a vocês, boa noite a todos que estão nos escutando, né? Eu sou André Zeferino, sou formado há 27 anos. Hoje eu sou diretor da Uniodonto Campinas de Relações Cooperativistas e desenvolvo também meu consultório, as especialidades dentísticas e estética e ortodontia, tá? Também dou aula de gestão em odontologia. Então, nós estamos aqui para abrir a mente, né, como vocês falaram, né, e realmente extrapolar um pouquinho a odontologia só do que a gente imagina, né, consultório, boca, né, nós não queremos ficar só nesse papo, vamos abrir a mente e vamos tocar uma conversa gostosa aqui hoje. Ah, legal. Seja muito bem-vindo mais uma vez, mas vamos começar então pelo básico, pelo que todo mundo olha e pensa, a boca. Tá? A gente queria saber qual a importância, primeiro, de falar da saúde bucal, principalmente hoje, doutor André, e quais são as doenças que elas surgem a partir da boca. Ela tem alguma relação com o cuidado? Explica um pouquinho pra gente isso. Olha, a saúde bucal, ela é realmente a porta de entrada para toda a saúde do organismo. É por lá que você começa a mastigar, triturar alimentos, né, desenvolver paladar, desenvolver todo o sistema de mastigação e de deglutição. Então, se você for falar quais são as 3 grandes doenças que nós encontramos hoje na boca, a primeira delas é a gengivite, que é o acúmulo de bactérias. Essas bactérias normalmente elas se acumulam e uma má higiene ou uma higiene deficiente por uma não troca de uma escova dental começa a proliferar essa bactéria, ela começa a se organizar e formar um sangramento gengival que é extremamente importante de ser observado hoje em dia. Gengivas que sangram não são sadias, tá? E a evolução disso é a periodontite, que também pode acometer os implantes, também tão falados hoje em dia. Hoje em dia se perde dentes e se perde implantes por formações de bactérias, um pouco mais além do que a gengivite, e causam problemas na mastigação, né? Como a gente disse no começo, a mastigação ela é importante para começar a triturar os alimentos, para ter uma boa deglutição, uma boa digestão e não sobrecarregar o resto do organismo, tá? E finalizando essa terceira grande doença que acomete a boca também, a questão do câncer bucal, né? O câncer bucal talvez seja o mais agressivo, né? Porque quando ele aparece, ele é associado a alguns outros locais de metástase no organismo. Então, o cirurgião dentista tem a obrigação, sim, de fazer um belo exame de prevenção de câncer bucal quando o paciente chega no consultório, tracionar a língua, olhar lábios, gengivas, entrada toda da campainha da boca, né, que
que o pessoal vê lá atrás, que é a orofaringe, que nós chamamos. E então essa seria a terceira grande doença que aflige a boca, né? Porque Muito o restante é relacionado à perda, né, de elementos dentais e tudo mais, né? É muito doido pensar nisso, porque realmente é muito falado, pelo menos na minha profissão, e eu acho que no público leigo em geral, que a gente tem que nos preocuparmos muito com o que a gente ingere, mas pouco é falado sobre a saúde bucal, né? E é uma correlação perfeita. Porque passa um pouco até que batido, né? A gente pensa, às vezes, eu tô com uma gastrite, eu tô com algum problema, e as pessoas não veem que começou ali na boca, a trituração, a quebra dos alimentos. E então é importante, além de tudo, para o próprio convívio social da pessoa. Porque também tem algumas doenças que surgem, não menos importantes do que as nós citamos, como as halitoses, que são acúmulos de bactérias também em algumas áreas, como a língua, como o dorso, né, ou se não, algumas mucosites, algumas associações aí que podem ter as bactérias na boca também. E não só sobre doenças também, né? A gente que é da área da educação física sabe muito sobre isso, a ligação que tem essa parte de mandíbula, de ouvido com cervical, por exemplo, com coluna. Sim, isso está extremamente associado. A articulação temporomandibular, que fica ali naquela junçãozinha, né, que a gente escuta às vezes até alguns estralitos, né, porque tem algumas alteraçõezinhas na região, elas são extremamente importantes e trabalham junto com a cervical, inclusive, né? Você tem um apoio ali das articulações, da musculatura, dos dentes, com a musculatura cervical que segura a cabeça. Todos os músculos trabalham conjuntamente nessa região. Às vezes você tem encurtamento da cervical, encurtamento de vértebras relacionados a problemas de posição dental, que seriam resolvidos ou com placas, ou com ortodontia, ortopedias, ou até mesmo com ajustes, com um dente que esteja tocando mais do que os outros, nós chamamos de contatos prematuros dentais. Então, tudo isso é avaliado numa primeira consulta. A primeira consulta no consultório é aquela que existe o refinamento, que existe o conhecimento do paciente, né? Hoje em dia, normalmente, nós fazemos fotos, né? Temos acessórios como a parte de raio-x digital, que facilita muito a vida do paciente no consultório, para não ficar fazendo trâmite, e você vai adaptando a cada ser um exame, né? É lógico que cada um tem um organismo individualizado, ninguém é igual ao outro, a gente não promete fazer serviços iguais, porque eles se diferenciam de ser humano para ser humano. E isso é a grande diferença da odontologia hoje. Essa é a graça do mundo hoje. Essa é a graça do mundo. Os profissionais tratarem um indivíduo como indivíduo. Mas humanizado ainda, né? Humanizado ainda, exatamente. Antes da gente entrar um pouco mais na terceira, que você citou no câncer, eu queria voltar um pouco nas duas primeiras para entender uma pergunta mesmo de leiga. Essas bactérias, elas são naturais de estarem ali na boca ou elas são porque você não fez a higiene e como você deveria fazer? Por exemplo, alguns alimentos trazem mais essas bactérias do que outros, o tipo de cozimento... Só para entender por que a gente tem esse acúmulo dessas bactérias ali. Nessas duas situações primeiras que você falou, né? Isso. Sim. Na nossa microbiota bucal existem inúmeras bactérias. Existem algumas até que nós podemos dizer que nem são conhecidas ainda hoje. Tá? Mas nós sabemos diferenciar aquelas que causam a gengivite, que causam a periodontite, né? E também podemos falar aquelas que causam doença cárie, porque a cárie é uma doença também. A cárie hoje ela é considerada uma doença, mas bem controlada nos dias atuais em relação a 20, 30 anos passados. Como eu falei, nós temos 3 grandes doenças, mas a cárie também está logo aí na seguida. Aí. E essa microbiota bucal, ela é intrínseca de cada ser humano. Não existe hábito, existe a formação dela mesmo, são hospedeiros na nossa boca. E existem algumas prevalências. No intestino, é mais ou menos isso? Assim como no intestino, tem as boas, tem as ruins. Isso, exatamente. Você tem um equilíbrio entre elas. Você tem, por exemplo, uma cândida na boca, né? Assim como tem em outros lugares do corpo. Agora, o desequilíbrio, né, prevalece uma ou outra. Tem algumas pessoas que têm bactérias que têm uma tendência maior a desenvolver cáries, outras
uma bactéria que tem a tendência maior de desenvolver doenças periodontais. Na verdade, na nossa população hoje, os hábitos alimentares também influenciam isso, tá? Por quê? Toda vez que você tem a prevalência de alimentos que podem transformar em energia para a bactéria, não é só açúcar, não é só aquele açúcar que você coloca no cafezinho, né? É o açúcar que transforma ali de um pão que você comeu, de um pão de queijo que você comeu no lanche da manhã e não escovou o dente depois, entendeu? Ele se quebra facilmente em energia e faz com que essas bactérias se multipliquem rapidamente, desestabilizando o pH e prevalecendo a cárie ou a formação de mais bactérias e a formação da gengivite e a periodontite, tá? Então seria mais ou menos esse ciclo que acontece na nossa boca. E tudo isso tem a ver com a escovação, sim, porque se você faz uma escovação alguns minutos ou algum tempo depois, né, ali até uns 15, 20 minutos depois, você consegue quebrar essa hegemonia, né, dessas bactérias, você consegue reverter esse processo que nós chamamos de desmineralização e remineralização do dente e da formação de bactérias em volta da gengiva. Por isso que é tão importante a escovação, e mais ainda, vou jogar até sair um pouquinho do conforto, né? Todo mundo fala, escova dental você tem que trocar a cada 3 meses. Você imagina quantas bactérias ficam na escova dental após um mês? Não estou falando da cerda que começa a abrir, começa a perder a eficiência, estou falando da bactéria que vai entre uma escovação e outra, ficando na escova dental. E aí, tem clorexidina que você pode jogar, tem N formas de limpar a escova dental, mas ela fica contaminada. Então, o bom seria trocar essa escova mensalmente, pelo menos, porque você vai quebrando todos esses ciclos. Uma pessoa que tem uma prevalência maior de bactérias, você consegue quebrar esse ciclo mais eficientemente trocando todo mês. E aí entra em outras discussões, né? Nós falamos que ia extrapolar, vamos extrapolar. Né? Que escova você tem que usar? Aquela escova cara do mercado? Não, aquela escova que é eficiente, que chega no lugar certo. E aí que entra o papel do cirurgião dentista, que ele vai te orientar, ele vai individualizar a sua escovação, que pode ser para Rafa uma, para você, Edma, outra escovação, às vezes precisa acrescentar alguma escova a mais. Para mim tem que ser forte, porque eu gosto de fazer força. Força, né? Isso não tem muita relação com a escovação. Não, eu sei que não, eu tomo bronca sempre. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de motricidade, nós vamos chegar a falar isso mais para frente, na parte das pessoas mais idosas, dos 60 a mais, né? Elas começam a perder a motricidade de escovação. Uma escova elétrica começa a ser bem empregada, né? Mas sempre sob orientação do dentista, para a gente ver onde está acontecendo, onde está acumulando mais bactérias na boca. Muito obrigada, foi ótima a explicação. Acho que agora a gente já pode entrar na terceira, que é o câncer, essa palavra que a gente não gosta muito, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais, assim, que sinais que eu tenho que ficar atenta. Por exemplo, como da pele, vai ser uma mancha, vai ser um ponto mais como fosse uma verruga, um odor, uma ardência, né, em alguma região. Que sinais você poderia ajudar a gente a ter essa percepção? Óbvio que o profissional indicado para ver isso, mas para a gente mesmo, até para procurar ajuda, quanto mais cedo, melhor. E se tem alguma diferença de gênero? Existe algum mais caso em um do que no outro? Na verdade, alguns anos atrás, a gente até falava que o homem tinha uma prevalência maior, porque ficava mais exposto ao sol, enfim, ingeria mais bebidas alcoólicas, fumava mais. Hoje, a sociedade já ficou mais heterogênea nos hábitos. Então, você vai ver uma pessoa jogando beach tênis, tem homens e mulheres, né? Vai fazer uma corrida, tem homens, mulheres, todos os gêneros estão praticando exercício, estão expostos ao sol, que é um dos fatores, vamos dizer assim, de alto risco de desenvolver câncer de lábio, falando em odontologia, tá? E lábio inferior mais do que o superior, tá? Por quê? Porque é onde o sol bate com mais frequência. Então, vamos começar por aí. A primeira situação seria passar um protetor labial para poder fazer o esporte, além dos protetores faciais também, né? Os de boné, é muito importante para quando a gente está exposto ao sol. A segunda situação que nós entramos é a ingestão do tabagismo, que diminuiu o uso de cigarro nos últimos anos, mas aumentou esse cigarro eletrônico, que o pessoal tem usado, né? Tá uma moda tremenda. Você passa aí pelos barzinhos, você começa a ver o pessoal usando esse cigarro como se fosse inofensivo, e não é. Até o narguilé, né, também, narguilé, né, que falam, também é outro
tipo de fumo que aumenta o quê? A temperatura nos tecidos. Né? Esse aumento de temperatura constantemente acontecendo pode causar uma alteração dos tecidos locais, tá? E aí começar a desenvolver o quê? Aftas que não cicatrizam, que demoram mais do que 14, 20 dias para acontecer, ou que recorrem com mais facilmente, que tem bordas mais avermelhadas, ou que doem muito, né? A dor é um sinal de, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Também existe a condição de formação ali de manchas nós chamamos de líquen plano, né, que seriam como se fosse uma saburra, assim, aquela areinha esbranquiçada em cima do tecido. Às vezes não formou afta, não formou nada, mas aquilo tem que ser observado. Existem profissionais de alta competência, né, para fazer esse exame diferenciado, que são semiologistas e patologistas bucais, mas o cirurgião dentista clínico geral, ele pode sim detectar esses primeiros sinais e sintomas, né? E por isso que é importante, numa primeira consulta, fazer um exame de prevenção de câncer bucal. É muito fácil, não demora 5 minutos para fazer, e a gente tem a certeza de que aconteceu, né? E que tem alguma alteração ou não. Assim, uma ardência na língua não dá nada não, né? Eu tô com um negócio na língua esquisito. A língua, é verdade que a língua tem muita... Eu comecei a mentoria cedo hoje. A língua tem muita relação com o estômago ou é mito isso? Tem relação com o estômago, sim, porque você tem ali uma questão de acidez, as pessoas às vezes têm alguns tipos de refluxo, que volta do estômago um pouco de ácido, né? Então, existem patologias que realmente fazem essa ligação. Mas, na verdade, a língua, ela sofre muito com a nossa alimentação, né? Hoje em dia, o pessoal gosta muito de pimenta, né? A pimenta é agressiva, né? Eu acho que você me conhece, doutor André. Acho que a gente... Eu acho que eu te conheço, sim. Você tá. Parece que é alguma coisa normal, né? Ninguém gosta de usar uma pimentinha na comida, né? Hoje em dia. Até o pessoal tirou a cebola, o alho, colocou pimenta, né? Porque tempera mais rápido. As nossas avós ficam de cabelo em pé com isso, né? Vou ficar atenta a essa relação aí. Mas brincadeiras à parte, sobre a língua, alguma coisa específica sobre o câncer bucal na língua? A língua, ela recebe muita a alimentação, né? O bolo alimentar se forma na boca e pela língua se faz a deglutição. Então, o que acontece? Todo alimento mais agressivo, seja um limão, seja uma pimenta, seja um alimento muito quente, vai fazer com que as papilas gustativas ali, as glândulas salivares fiquem mais expostas. E aí sim, você pode ter uma alteração lingual, sim. Tá? Agora, a ardência ela é um sinal, tem que ser analisado, tem que ser verificado, mas não é um fator de sair descabelando. Não, eu tô com câncer bucal. Não é isso. Né? Mas não custa dar uma olhada. Sempre é importante. Vamos passar um pouquinho sobre alguns subgrupos que a Edma deu um bom resumo no começo do episódio, doutor André. Um tempo atrás eu li uma reportagem, mas confesso que eu não me aprofundei e nem fui buscar artigos científicos. Mas falando das relações de saúde bucal com prematuros, nascimento de bebês prematuros. A gestante e a saúde bucal, tem algum cuidado especial? Essa informação é verdade mesmo? Puder destrinchar um pouquinho sobre gestante, por favor? Vamos conversar. As gestantes, elas têm um cuidado especial em toda a área médica, seja o ginecologista, seja quem faz o acompanhamento dela, realmente tem um cuidado especial e a odontologia não fica atrás. Por quê? Existem estudos relacionando, sim, com comprovação científica, partos prematuros com gengivite gravídica. Tá? A gengivite gravídica ocorre por uma alteração hormonal que acontece nos primeiros meses, principalmente de gravidez, tá? Mas normalmente também com hábitos de higienização que leva a essa gengivite. Então, normalmente, essa pessoa também tem associado uma periodontite, né, que é uma inflamação do periodonto que circunda o dente. E aí é uma questão sistêmica da doença. Por quê? Porque em volta do dente, no periodonto, tem microcanalículos sanguíneos que
irrigam o dente e que vão estar expostos, e que as bactérias podem tomar essa circulação menor e ir para uma circulação sistêmica maior, causando alterações em relação ao feto, e essa associação foi feita em alguns trabalhos, né, já randomizados, já bastante de largo estudo, que nós chamamos, causar, sim, partos prematuros. Tá? Isso tem associação, tem os cuidados. A grávida, ela deveria passar mensalmente durante a gestação no consultório odontológico, se preocupar com fazer a limpeza, fazer os controles. Não é comum, não é uma coisa que no Brasil se preocupa tanto. Pelo contrário, a pessoa fala, não, eu estou passando mal, estou com enjoo, tal, vou no consultório dentário fazer o quê? Fazer limpeza. Tá? Fazer limpeza, fazer os controles, para que ela mantenha essa saúde em dia. O ideal mesmo seria, quando ela começar a pensar em ficar grávida, em querer ter um filho, já passar para um check-up. Ali você faz radiografia, você faz controles prévios, e depois você mantém isso durante os 9 meses de gestação, entendeu? Se eu pudesse, eu ia sempre. Se eu pudesse no sentido... Não, eu posso, né, na verdade. Mas eu também não vou ficar, mas se eu pudesse todo mês, assim, se deitar na carteira do dentista, eu faria a limpeza. Olha, você sabe que eu tenho pacientes que frequentam mensalmente, né? É mesmo? A gente tem que saber a necessidade, se existe. Né? Eu não vou seria só pela sensação de limpeza mesmo, assim, aquela sensação então, mas boa. Não tem contraindicação isso, sabia? Né? Você pode tem prioridades, né? Mas tem planos especiais que o dentista acaba fazendo para o paciente que frequenta mensalmente. Diferente o trabalho que ele vai ter o paciente nunca pensei sobre isso. Mensalmente daquele que vai a cada 6 meses, aquele que vai a cada ano, aquele que vai a cada 2 anos. É por isso que a gente fala, a odontologia ela é muito individualizada hoje. Ela é focada para cada caso específico. Não, e é uma ótima dica de negócio que você acabou de dar, inclusive. Você faz a pessoa ter uma recorrência que ela não teria. Na ortodontia, a pessoa não vai mensalmente para tratar dos dentes, para ajustar um aparelho, para fazer trabalho. No tratamento preventivo também pode ser feito assim, desde que haja indicação também. Mas não existe excesso. Existem formas de você ir trabalhando aquela microbiota e chegando a uma qualidade. Agora, tem pessoas que fazem parte de menos de 5% da população que tem a microbiota super estável. Essas não teriam indicação. Aí poderiam ser bem espaçadas mesmo. Mas quem tem, assim, sabe, forma aquela areinha em volta do dente, começa a ver aquela gengiva um pouquinho mais inchada, essa pessoa tem indicação. Pode ser feito um controle até mensal. Achei interessante isso. Agora vamos, Rafa, sobre o gestante. Foi mais alguma questão sobre o gestante? Podemos mudar de subgrupo? Não, queria fazer uma pergunta, no geral, tá, doutor André? Com relação ao flúor. Tem muito tabu, né? Tem muito tabu de flúor, isso é um assunto que hoje em dia polêmico, Rafa. Que é polêmico? Será polêmico. Tem pediatras que falam não pode usar flúor na infância, outros podem, né? Eu vou até fechar o microfone nessa. Não, eu quero saber, na verdade, eu quero saber com relação à gestante. Existe alguma contraindicação? Obviamente a gente está falando apoiada por uma evidência científica. Como é que está a ciência por trás do flúor, doutor André? Olha, eu vou falar aí a ciência que eu acredito, porque pode ser que outros colegas falem ao contrário, mas é que eu acredito que o flúor não faz mal a ninguém, tá? Porque a quantidade de flúor que nós temos hoje na água de abastecimento público na maioria das cidades aqui no Brasil, a quantidade de flúor que vem no creme dental, a quantidade de flúor que você pode ter num enxaguatório bucal, além de ser muito baixa, ela fica muito pouco tempo em contato com o dente. Quanto tempo as pessoas demoram para escovar os dentes? Né? 2, 3 minutos? Uma escovação bem caprichada mesmo, 10 minutos, né? Vamos dizer assim. Então, com uso de fio dental e tudo mais, vai para uns 15, vamos dizer assim. Então, o tempo de ação sobre o dente ele é curto. Ele é um conceito assim muito superficial, muito tópico, e que ele equilibra aquilo que eu falei lá atrás, da questão da desmineralização dental, logo após a ingestão de alimentos, quando cai o pH da saliva, ele faz com que a saliva volte também. Então, eu acredito muito no flúor, tá? Eu não vejo nenhum problema, não tive nenhum paciente nesses 27 anos de profissão que apresentou fluorose devido ao uso de creme dental com flúor, nem crianças,
tá? Então, legal. assim, e cientificamente a gente está respaldado dos dois lados. Essa Sim, é a grande... acredito que sim, acredito que sim. Pensando em instituições, USP, Unicamp, São Leopoldo Mandique aqui em Campinas, PUC, todas as cadeiras de odontopediatria, de dentística, falam muito sobre flúor. Eu já vi professores defendendo, professores indo contra, mas, na minha opinião, eu uso no meu consultório com bastante tranquilidade, sem medo de usar em grávidas também. Você pode realmente usar sem medo. Legal. Tá? A gente tem respaldo científico por isso. Boa, Rafa, você deu uma bola quadrada, ele matou no peito, saiu suave. Mas eu não faria uma pergunta se eu soubesse que ele tinha segurança para responder, né? Mas você sabe que essas perguntas, elas são importantes, porque o debate, ele é importante. Né? Claro. O que eu gosto de fazer, às vezes, né, na Uniodonto, quando a gente tem alguns congressos lá, são mesas redondas, mesas de debates, porque você põe um que acredita num lado da história, outro do outro lado, e aquilo frutifica, aquilo vai para frente. Né, cresce muito. Sem dúvidas, então, e com o excesso de informação que a gente tem hoje, é importante a gente ouvir opiniões de especialistas. E sabe o que acontece? Hoje nós temos o Google. O Google, ele traz muita informação. E ali tem informações positivas e negativas. Né? Depende de como a pessoa quer ir. Lógico, você vai falar, tem PubMed, você tem Scholar Google, você tem outras áreas para pesquisar artigos que sejam mais de padrão. Mas o leigo, ele pesquisa no Google. Ele chega no consultório com a informação também hoje. Nós vivemos uma interseção de gerações do baby boomer, né, pós-guerra, que ainda existe, que ainda vive com informação, até a geração Z, que nós vimos hoje, né? Então, tem muita gente interessada em buscar a informação. Isso é importante esclarecer. Sim, eu brinquei com a Rafa, mas sempre é importante. Agora vamos falar sobre o grupo fofo, Rafa, dessa conversa. Eu gosto de falar das pessoas 60 a mais. E eu tenho em casa uma história de quem não teve oportunidade de tratar dos dentes mais novas, e tá sofrendo agora com perda de dentes, tendo que fazer extrações, usar dentadura, muito nova, né? Como que é isso? De fato, mais velha, a gente vai ficando mais frágil pensando dentalmente? Olha, pensando em dente, não é que a gente fica mais frágil. Nós podemos até falar que a saúde bucal do 60 a mais, né, vamos chamar assim essa geração mais fofa, como você falou, né? Fofa. É uma geração que passou por cuidados preventivos, né? Se você pensar em 60, 70 anos, são pessoas de 1948. Nessa época, ainda se fazia muita extração de dente dos mais adultos, se restaurava muito o dente. Então, você via uma manchinha mais escura no dente, isso é caro e tem que restaurar. Hoje não é mais assim, entendeu? Então, essas pessoas sofreram ao longo da vida, não sei se o termo é esse, mas mutilações dentais respaldadas até em ciência da época, porque é o que se acreditava que se tinha de conhecimento e da tecnologia da época. Hoje nós conseguimos prever mais. Então essas pessoas chegaram com os dentes muito restaurados, o que facilita a quebra, a fratura, porque, por exemplo, um dente com tratamento de canal, né, vamos dizer que seria o extremo máximo do que nós chegamos no tratamento dental. Ele fica friável. O que é ser friável? Ele corta como um diamante, mas ele quebra como um diamante também. Você já viu um diamante que caiu no chão? Ele se espalha em milhões de pedaços. Então, às vezes você pega aquela pedrinha no meio do feijão, ou um alimento que está um pouco mais duro, acaba quebrando um dente, que às vezes você olha ali e fala, puxa, mas o que aconteceu? Eu tenho o dente fraco? Ele ficou fraco ao longo do tempo, entendeu? Aí associou uma perda óssea, associou algum outro problema que leva a fratura. E tem um fator muito grande também que nós vivemos hoje. Essa geração 60 a mais, diferente no passado, que se aposentava com 50, ela tem que se sustentar. E às vezes não tem mercado de trabalho. O que isso gera? Estresse. O estresse promove apertamento, promove fraturas dentais. Nós estamos vendo isso muito nos consultórios hoje em dia. As pessoas chegarem no consultório, você fala, puxa, eu tô com dor, tal, você acaba encaminhando para o endodontista fazer o canal, e o endodontista te volta falando assim, olha, esse dente não tem mais como tratar porque fraturou, trincou, porque ele tem um microscópio, ele tem um exame
magnação, né, de tamanho daquilo, e consegue enxergar coisas que um raio-x comum não enxerga, só uma tomografia enxergaria. E a hora de tratar o canal, não, tem uma fratura, entendeu? Então são coisas que essa geração 60+, está passando. Por quê? Porque não é que o dente é fraco, ele se enfraqueceu ao longo do tempo, tá? E aí nós temos soluções para isso. Temos implantes, temos próteses que podem ser fixas, como um estilo de pontes, tem uma série de tratamentos que podem ser feitos e que vai ao acesso de cada um também, né? Tem até trabalhos móveis, né? Como você falou, uma dentadura. Eu fui protético dentário. Quando eu me formei, eu fazia em média umas 10 dentaduras por mês. Isso lá em 1995. Hoje, a gente não chega a fazer uma a cada 2, 3 meses. Então você vê que também melhorou a condição de saúde das pessoas. As pessoas foram fazer protocolos de implante, foram cuidando da saúde também, e já é notório no consultório. Na dentadura, ela está acabando devagarzinho. Ainda se faz, tá? Mas com menos frequência do que antigamente. Interessante. Olha que legal, né? Porque isso eu imagino quanto isso impacta na qualidade de vida da pessoa no dia a dia, né? Na autoestima, né? Com certeza. Na autoestima. É lógico que hoje tem também até fixadores, tem para quem usa dentadura, não quer fazer um implante ou não pode fazer um implante. Tem fixadores, tem vários tipos de materiais que ajudam muito essas pessoas também, socialmente falando, porque o medo da dentadura, do trabalho que se remove, é assim, nossa, eu posso abrir a boca e cair. Tem até alguns quadros, né, nessas videocassetadas que apresentam por aí, que aparece alguma coisa assim, né? Mas o medo é esse, da pessoa que usa dentadura. E um fixador, um auxiliar, vamos dizer assim, na fixação da prótese, ele é muito bem-vindo hoje em dia também, para socialmente ele ter segurança do uso de uma prótese total também. Ah, legal. Você disse no começo do episódio sobre a alimentação, né? O quanto isso influencia, porque é a nossa porta de entrada. Vamos entrar um pouquinho mais nisso, doutor André. Vamos, ela realmente auxilia, mas também pode ser, digamos assim, algo que tenha maus resultados na saúde bucal. Como é que a gente, no mundo assim, perfeito, tá? Numa alimentação perfeita, o que a gente deveria fazer para estar cada vez mais cuidando da nossa saúde bucal? Olha, a alimentação, ela é vastamente explorada na área do pessoal da nutrição, nutricionistas. E lógico que cada um tem um tipo de necessidade, mas se você for correlacionar ela com a saúde bucal, quanto mais frutas, legumes, verduras, alimentos, sabe aquilo que a nossa avó achava como normal? Que a gente fala, que a gente faz em casa, que a gente hoje às vezes, verdade, a gente nem tem tempo, né? Alimento, comida de verdade. Isso. Alimento que às vezes a gente não tem tempo de fazer, né? É uma das grandes dificuldades da nossa vida hoje, né? Fazer alimentos saudáveis em casa. Mas esses alimentos, eles propiciam o quê? Uma quebra menor de energia para as bactérias, né? Ao passo que a hora que você entra nas guloseimas, nos chocolates, nesses alimentos mais ricos em energia, você propicia aumento dessa bactéria na boca. Então você vai ter realmente um desequilíbrio nessa condição bacteriana e uma propensão maior a desenvolver doença cárie, doença periodontal, e, enfim, ter todo o ciclo de tempo, né, de exposição também dessas bactérias aí sobre o dente e sobre as gengivas, né, os tecidos que envolvem o dente ali. Então, quanto mais industrializado, mais propício a gerar essas bactérias é. Olha, existe, eu vi num programa outro dia, a pessoa falando assim, olha, existe o alimento processado e o ultraprocessado. Processado é aquele que, vamos dizer assim, ajuda você na cozinha, no dia a dia tal, e que não tem tantas, vamos dizer assim, tantos conservantes, tantas coisas ruins, porque nós vemos hoje, né, os alimentos, mesmo com conservantes e tudo mais, com açúcar dentro, né, embutido. Às vezes você está achando que está comendo uma coisa super saudável, você vai ver lá tem açúcar, tem coisa assim. Então, quando ele se torna ultraprocessado, ele passa de ser funcional para ser um alimento que não faz bem nenhum para a gente. Então a gente deveria eliminar da nossa vida como saúde geral do organismo e como saúde bucal também, né? Acho que o caminho é esse aí. Sim, sim. Aquela dica que nunca é demais dar
olhe a quantidade de ingredientes, passou de 5 ou tem um açúcar muito na frente, sai fora disso. Sai fora, né? Tem várias dicas isso aí, né? Tem aquela que o alimento principal, né? O secundário, às vezes você vai ver, né? A gente estava vendo uma geleia esses dias em casa. Né? A geleia, o que menos tinha era morango aqui em casa. Nem é muito comum no extrato de tomate também. Você vai lá ver, tem tudo, menos tomate. Tomate é o último. Tem sal demais, né? Às vezes, né? São coisas que complicam. Né? Não complica o dente, mas complica a saúde geral. Em geral. Né? E a gente está aí vindo de 2 anos convivendo com uma nova doença chamada Covid. Muito no início se projetou que era uma inflamação, era de uma inflamação generalizada. Hoje, já 2 anos depois, 2 anos e 3 meses depois, se você está ouvindo esse episódio aqui em junho, a gente já conhece um pouco mais essa doença, já tem um pouco mais de conhecimento sobre os efeitos dela no corpo. E sobre a boca, o que a gente sabe sobre os efeitos de quem teve Covid na saúde bucal? Não só a boca, né? Eu acho que o olfato e o paladar, muitas das pessoas que pegaram Covid nunca mais voltaram. Estiveram nessa situação. Muita gente não voltou, mas que por um momento perderam. Então, olfato e paladar hoje se fala muito, né? No pós-Covid, que as pessoas perderam e algumas pessoas chegaram a ter até problemas sociais com o cônjuge, com um amigo, com um filho, porque tem o gosto de putrefação, o cheiro de putrefação em tudo que sente. Esses são os piores casos. É mesmo? Né? É mesmo. E relatados cientificamente já. Não sabia disso. Tem bastante pessoas que estão passando por essa dificuldade social com os parceiros, com a família. Imagina um dentista sentir o cheiro de podre em tudo. Nossa. Né? Como que ele faz diagnóstico no consultório? Pensa nisso. Mas é uma coisa que tem se observado, tem se estudado bastante. Já tem vários trabalhos no mundo todo, né? Mas no Brasil tem tido bastante trabalho e nossa região aqui é rica em trabalhos assim. Nós temos equipes que estudam muito isso, de odontologia, inclusive, e que correlacionam e tratam esses pacientes que têm problemas com dificuldade de paladar e de cheiro, né? Do olfato pós-Covid. Né? E esse tratamento, hoje em dia, é feito com laser. Por quê? O laser ele é uma luz de baixa intensidade e que atua nas células promovendo energia e fazendo que as células voltem a trabalhar, porque normalmente esses problemas eles estão relacionados com a parte nervosa, sensorial, e na boca tem muita inervação que passa em volta dos dentes, em volta dos lábios, né, na mucosa toda ali, e você estimula essas células a voltarem a trabalhar, porque elas estão como assim estagnadas. Outra região que também tem muito problema são os seios nasais, os seios maxilares. Por quê? Porque ali se acumula muco, e quem teve Covid reclama muito desse muco, porque ele fica meio que empedrado ali. E o laser está sendo trabalhado também nessas regiões, e tem se conseguido bastante fluidificação desse muco. A pessoa acaba excretando via nasal, né, ou até às vezes pela garganta, e começa a ter uma melhora nesses sintomas, né? As pessoas reclamam muito de gostos ácidos, gostos com muito sal, muito açúcar, né? Elas perderam as papilas gustativas. Também se estimula as papilas gustativas a voltar a trabalhar, que o laser ele age na mitocôndria, lembra lá da biologia? E faz com que a mitocôndria promova o que? A liberação de energia e faça com que aquela célula volte a trabalhar. Então essa é a função desse tipo de tratamento específico que está sendo muito bem direcionado atualmente. E o dentista ele a pessoa que mexe na cavidade oral. Nós temos vários dentistas trabalhando já com laser terapia, que são laser terapeutas, é uma habilitação que o nosso conselho exige, né, você a ter para poder trabalhar, e com muito resultado positivo. As pessoas estão conseguindo voltar a ter o prazer e a qualidade de vida que perderam. É uma coisa fantástica. Que legal. E consegue voltar totalmente, 100%, doutor? Consegue. Normalmente, a maioria dos casos, você consegue em 7, 8 sessões voltar. Alguns casos, você precisa do dobro do tempo, que são os mais resistentes, que ficaram muco, E é uma sessão de aproximadamente 20 minutos a cada 2 dias,
para quem pode, pelo menos 2 vezes por semana no consultório. É muito interessante. E Nossa, realmente muito. eu mesmo já estou tratando alguns pacientes no consultório com bastante eficiência. Percebe que ele volta e fala, nossa, né, eu consegui sentir o sabor de uma carne que eu não sentia mais. Que legal. é aquela história do cheiro, né, demasiadamente forte, de putrefação e tal, ele começa a perder essa sensação. E o laser não tem contraindicação. Teoricamente, não se faz em grávidas, por uma questão de não ter um respaldo científico ainda, apesar de já existirem estudos. Mas fora isso, não tem muita contraindicação, não, porque você aplica laser em mucosites de pessoas que foram irradiadas, né, para tratamentos de câncer e tudo mais, não tem problema nenhum. Nossa, uma das coisas boas, né, do caos que teve o Covid, como a velocidade da resolução de problemas ligados à ciência aumentou. Em tudo, né? Eu achei muito bacana isso, porque a gente falava muito, mesmo esse nosso encontro aqui, que é virtual hoje em dia, antigamente era uma coisa que era meio assim, não faz. O quanto se estudou, o quanto a humanidade cresceu com as soluções para o Covid. Mas a medicina foi fantástico. Mas a medicina eu acho que assim, as respostas todas nós teremos daqui a alguns anos ainda, viu? Acho para respaldar cientificamente, falar assim, não, olha, isso é por isso, isso por aquilo, acho que daqui a uns anos nós vamos ter firmeza em falar, né? É verdade. A Edma brincou que se ela pudesse, ela iria mensalmente no dentista. Eu sou o contrário. Eu amo a sensação também, mas me dá um pânico deitar naquela cadeira. Nossa, fazer limpeza. Meu Deus, eu juro, eu ficaria, sei lá, eu faria uma coisa que eu não gostasse, mas sentar ali realmente para mim é algo muito... Tem uma resposta afetiva negativa com relação ao dentista. E hoje... eu acredito que eu não seja a única, que muitas pessoas têm essa sensação, já conversei, e nós falamos também sobre humanização. Hoje eu tenho certeza que o consultório já se prepara para isso. Eu queria saber um pouquinho da sua prática, doutor André. Como é que é feito esse atendimento? A gente se fala muito em odontologia minimamente invasiva. O que é isso? E como é que você atua na prática para que essas coisas, por exemplo, uma experiência minha se torne menos, digamos, traumática? Então, isso a gente tem quebrado ao longo dos anos. Hoje as gerações mais novas, a gente percebe que já tem uma outra relação com o dentista. Essa geração Z, que chegou com a tecnologia embutida no dia a dia, ela já se lida muito melhor, porque os pais já lidaram melhor com o dentista, já passaram a ser melhor tratados. Como eu disse um pouquinho anteriormente, o pessoal na década de 40, 50, extraía dente. Se for um pouquinho para trás, existe aí uma história, até mítica, né, na odontologia, que a mulher ganhava de presente de casamento uma dupla de dentaduras para poder não ter dor, que ela ia ter que cuidar dos filhos, do marido. Então, olha só que quebra de paradigmas já aconteceu ao longo dos anos na odontologia. Então, você fala em odontologia minimamente invasiva. O que é? É você cuidar bem dos dentes, dos tecidos que envolvem o dente, promovendo saúde. Como se faz isso? Não restaurando o dente. Olha só que coisa interessante, né? Você fazendo, né, o controle de uma evolução de uma cárie. Porque nós temos no dente, por exemplo, 3 tecidos que constituem ele. O esmalte, que é como se fosse a pele, a dentina, que é como um arenhado de canalículos que levam a irrigação ao todo o dente, que tem mais canalículos, e a polpa, que é o coração do dente, que pulsa ali, né, de tanta inervação e sangue que chega ali. Então, se você fizer uma analogia com a medicina, você sofre arranhão na pele, você vai lá, não passa uma água com sabão e isso cicatriza sozinho? O dente, quem faz essa função de pele é o esmalte, entendeu? Então, se você tem uma manchinha, se você tem uma pequena desmineralização no esmalte que não rompeu esse esmalte, você pode fazer tratamentos que são minimamente invasivos e que preservam aquela estrutura do esmalte. Se essa cárie, né, vamos dizer assim, ou se essa desmineralização rompeu esse esmalte, tá, e entrou na dentina, é como se você tivesse que ir no médico para ele dar alguns pontinhos no cortinho que você fez mais profundo. Aí sim, existem tratamentos restauradores que só focam aquela área que foi danificada do dente. Entendeu? Antigamente, falava-se em extensão preventiva. Eu aprendi isso na faculdade, achava um absurdo. Porque você via um pontinho de cárie num canto, você tinha que abrir o dente todo para restaurar.
tá? Então, isso hoje é muito menos agressivo, até que isso possa chegar num tratamento de canal. Mas mesmo o tratamento de canal, hoje você consegue uma descontaminação maior, você consegue o uso de alguns tratamentos até com laser que descontaminam toda aquela polpa. A polpa, ela tem os canalículos principais e alguns secundários que a gente não acessava, hoje você consegue acessar. Então, as recidivas passam a ser menores também. Você preserva mais estrutura, o dente fica mais fortalecido. Isso significa o quê? Que vai chegar lá na época de 60 a mais com dentes mais saudáveis, entendeu? E nós já temos uma geração que passou por essa odontologia minimamente invasiva. Eu mesmo faço desde que eu me formei. Tá? Começou a ficar mais em voga nos últimos 2, 3, 5 anos, vamos dizer assim. Mas é a odontologia que se preocupa em restaurar menos. É aquela que se preocupa mais com as bactérias que estão em volta, ensinar o paciente a higienizar, a controlar os retornos dele, se é necessário a cada 3 meses, ou a cada mês, ou a cada ano, ou a cada 6 meses. É aquela que orienta, que pega e humaniza o paciente, traz para ele o que é melhor em termos de conceito de prevenção. E se você for relacionar isso também com a experiência no consultório, hoje os consultórios são tecnológicos. Uma radiografia que você faz, ou uma foto que você faz, ou a televisão que você passa um show para o paciente do que ele gosta na sala de espera, ou dentro do consultório mesmo. Meu consultório tem uma televisão dentro do consultório. Né? Para quê? Para que o paciente se relaxe. Você pega uma criança, coloca um desenho animado, ela Rafa se coloca distrai. um programa de surf, né? Então, você pode pôr, você tem YouTube ali, você acha o que você quiser dentro da televisão, hoje em dia, né? Então, é uma forma de distração, né? De conforto, e mesmo os materiais que nós usamos também. Tirando aquilo que vocês morrem de medo, que são aqueles barulhos, né, no consultório, né, isso aí até melhorou também, né? Nós temos hoje dispositivos mais silenciosos, menos ruídos, né? Também, né? Tá? Mas sempre procurando evitar ao máximo restaurar um dente. A gente usa bastante essa técnica. A gente usa bastante essa técnica. Desculpa te interromper, doutor. A gente usa bastante essa técnica da televisão também lá na academia, na esteira. Não é? Na esteira, o cara anda 5 horas e não sai da esteira, né? Fica ali vendo o filme dele, a gente conhece isso. Aí. Eu não tenho esse trauma todo, assim, de dentista, não. E olha que eu já tive diagnóstico errado de periodontite, já sofri bastante, mas até que eu gosto. Acho que tu nunca botou aparelho 2 vezes, por isso. Não vou botar mesmo. Bom, doutor, falar sobre medicina dental, ortodontia, falar de boca para você é fácil. Agora a gente entra na parte um pouco mais, vamos dizer assim, difícil do nosso talk. Mais profunda, né? Mais profunda. Filosófica. Mais filosófica. Certo, a gente vai conhecer o André filosófico agora. Tá, joia. Para você, o que é saúde? Saúde é você sorrir. Você sorrir não com a boca, mas sorrir com os olhos, com o corpo, você estar bem com você, com as suas inquietações, com a sua família, com seus amigos, isso é saúde, né? Você poder sair e ver um sol, você poder sair ver a chuva, você sentir frio, sentir calor, né? Isso é saúde. Legal. E uma experiência inesquecível? Puxa, uma experiência inesquecível. Foi ver minha esposa dançando com a Branca de Neve na Disney. Ela adorava a Branca de Neve. Legal. Ela chegou, ela virou uma criança, ela dançou com a Branca de Neve no parque, eu filmei meu filho do lado, né? Muito legal. Foi uma experiência inesquecível. Legal. Muito legal. Eu espero que as pessoas possam ter essa experiência de voltar a ser criança. Que a criança é o ser puro, né? É a hora que você tira todas as suas armaduras, né? E vira a pessoa pura no mundo. Então, isso foi uma experiência incrível. Realmente, ele encheu o olho de lágrima toda vez que a gente lembra. Que legal. É o sorriso mais puro mesmo da criança. É o sorriso mais puro da criança. Se você pudesse escolher para dar uma longa escolher alguém para dar uma longa caminhada e trocar bastante ideia, fazer bastante pergunta, conversar bastante, quem seria e por quê? Minha esposa e meu filho, porque são meus portos seguros hoje em dia. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza que eu escolheria eles para caminhar, para ficar numa ilha deserta, para onde a gente tivesse que ir junto, eu iria com eles. Que legal.
E se você pudesse ter uma habilidade, tá? Qualquer uma, pode ser um superpoder, o que vier primeiro na sua cabeça, qual seria e por quê? Tirar a fome do mundo. Seria, acho que, a Mas habilidade tipo que eu aquele gostaria. filme assim, chovendo hambúrguer, como seria? Não, uma varia de condão que eu pudesse fazer distribuir. um pim-pim, distribuir comida para as pessoas, porque é muito triste você ver a pessoa no flagelo da fome, né? E às vezes a gente fala, puxa, é um problema social, né? É um problema de governo, é um problema... Do que é esse problema? Né? É um problema, acho que nosso. A gente não consegue, porque você ter uma cama para dormir, você ter, né, um teto para morar é uma coisa, agora você passar fome é difícil, né? Eu tentaria resolver essa fome do mundo. Legal. Mas, André, é muito básico, né? É muito básico. É muito básico. Talvez a coisa mais básica do mundo, né? Você ter fome, né? Porque você nasce e você tem fome, você chora. Se a mãe não vai te sustentar ali, você tem que achar algum lugar para comer. André, a gente queria muito agradecer a sua participação, foi ótimo, ajudou muito a gente, e eu não tenho dúvidas que ajudará as pessoas que estão nos ouvindo, tá? Mas a gente quer saber onde é que a gente te encontra? Rede social, espaço físico, onde? Olha, eu tenho uma rede social, né, que é Grandini Zeferino Odontologia, @ Grandini Zeferino Odontologia. Vocês podem estar no meu Instagram, no meu Facebook, e lá direciona para o nosso WhatsApp e tudo. Mas meu consultório é aqui em Campinas, na Aurozingo Maia, 360, sala 1307. Tá? É um prazer mesmo poder divulgar, porque realmente a gente está aqui para ajudar as pessoas a falar, a ouvir, a tirar dúvida, né? E muitas vezes nós, como dentistas, também somos bons ouvintes, porque já chegou vezes o paciente chegar tão para baixo no consultório que a consulta dele foi escutar ele e ouvir as pessoas. Isso é muito importante. Muito importante. Então, nós estamos aí para desenvolver saúde, para desenvolver odontologia, mas para ouvir as pessoas também. Acho essa é uma habilidade que o profissional de saúde tem que ter muita. Muita. E sejam vocês que trabalham com educação física, né? É isso que vocês são formados, né? E sejam os médicos, os enfermeiros, são profissionais de saúde, todos eles, nutricionistas, psicólogos, são grandes ouvintes, né, dos pacientes, e isso é importante, a gente saber ouvir as pessoas mais do que falar. Eu gostei desse papo filosófico, hein, Edma? Foi bom, né? Deu outra aula pra gente. Deu outra aula. A gente inspirou ele, a gente trouxe inspirou, ele. Eu gosto de falar. Ele pegou o clima dessa parte do programa, Rafa. Ele entrou no clima. Legal. A gente gosta de papos longos, mas infelizmente, né, Rafa? Esse chegou ao fim. Para quem chegou acaba. Acaba. Para quem chegou até aqui, muito obrigada. Doutor André, muito obrigada. Fiz a minha mentoria como sempre, né? Peguei minhas dicas. Por favor, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, por favor, para a gente espalhar informações de qualidade de saúde para todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Não esqueça de compartilhar, isso é muito importante. Fica ligado no www.toquedasaude.com.br, porque vai ter novidade aí, galera. A gente se vê semana que vem.